27. Testemunha Pico ter conhecimento dos 3 livros de Cabala traduzidos em latim. Declara o valor apologético deles para a defesa da fé cristã. Esses livros, o Pontífice Máximo Sisto IV, o antecessor imediato de Inocêncio VIII, sob o qual vivemos felizes, empenhou-se com máxima diligência no sentido de publicá-los em língua latina para a utilidade de nossa fé, sendo que 3 dentre eles já estavam traduzidos quando de sua morte. Esses livros, hoje, entre os hebreus, são venerados com tal respeito de religiosidade que não é permitido ter acesso a eles senão quem já contemplou 40 anos de idade. Esses livros, tendo-os eu adquirido por preço elevado e lido de ponta a ponta, com cuidado e sem poupar fadiga, aí encontrei, Deus me é testemunha, não só a religião mosaica, quanto a cristã. De fato, aí o mistério da Trindade, a encarnação original, a redenção por Cristo, a Jerusalém celeste, a queda dos anjos, a hierarquia angelical, o purgatório e as penas do inferno. Coisas, aliás, idênticas, nós as lemos diariamente em Paulo, em Dionísio, em Jerônimo e Agostinho. No atinente à filosofia, ouvirás nem mais nem menos Pitágora e Platão, cujos princípios são de tal consonância com a fé cristã que o nosso Agostinho rende sumas graças a Deus por lhe ter caído nas mãos os livros dos platônicos. Em suma, não há tema de controvérsia entre nós e os hebreus, sobre os quais não possam eles ser redarguidos e mesmo levados à verdade pelos mesmos livros cabalísticos, de tal forma que não fica ângulo algum para refúgio. Para tanto, eu me apoio no testemunho validíssimo de Antônio Crônico, homem de rara erudição, o qual, estando eu em sua casa durante um banquete, tive a oportunidade de ouvir diretamente Adálito, hebreu perito nessa ciência, quando se rendia por inteiro ao dogma da Trindade conforme a doutrina cristã. Página 28. Pico apresenta finalmente seu método pessoal para a interpretação da ciência órfica. Encerra o discurso com uma breve peroração em forma de abertura para o grande debate. Retornando ao exame dos temas de nossa disputa, apresento também meu método pessoal para interpretar os cânticos de Orfeu e de Zoroastro. De Orfeu lê-se quase tudo na Grécia. Zoroastro, porém, é menos lido, mas na Caldeia é bem mais conhecido. Seja como for, ambos são tidos como os pais e mestres da antiga sabedoria. Omitindo maior destaque para Zoroastro, aliás, sempre recordado pelos platônicos, com frequência e muita estima lembro de Giamblico Calcídeo, escrito que Pitágoras apreciava a tal ponto a teologia órfica que dela fez o modelo para plasmar a própria filosofia. Em decorrência disso, as sentenças de Pitágoras passam a ser chamadas sacras, na medida em que são derivadas dos esquemas órficos. Daí, qual fonte originária, emanou a doutrina oculta dos números, e tudo mais que de grandioso e sublime apresentou a filosofia grega. Segundo o costume dos antigos gregos, também Orfeu revestiu os mistérios dogmáticos com invólucro de fábulas e ocultou-os no aparato poético de sorte, a dar ao leitor a impressão de que seus livros nada mais eram que meras fábulas e nugas engenhosas. Faço tal menção para que se conheça o trabalho dificultoso em extrair desses artifícios enigmáticos verdadeiros esconderijos, em formato de apólogos, o sentido latente daquela filosofia hermética. Ainda mais quando nessa tarefa tão árdua
recôndita e inexplorada, não se dispõe de ajuda de bibliografia ou de recurso por parte de outros intérpretes. Entre mentes, meus contestadores, quais cães, vociferam dizendo que eu simplesmente acumulei quinquilharias e futilidades para dar a impressão de pompa, como se eu, ao invés, não tivesse apresentado todas aquelas questões, que são precisamente as mais ambíguas e controvertidas, em torno das quais polemizam as maiores academias, como se eu não tivesse aduzido nada de peso ou ainda ignoto, e nunca avançado por aqueles mesmos que estão a menosprezar este meu empreendimento, e por isso creem-se príncipes do saber. Na verdade, a acusação não me atinge, pois cuidei de restringir ao mínimo os capítulos dessa disputa. Por certo, que se fosse de meu agrado, como só acontecer com outros, dividi-la-ia em tantos segmentos possíveis. Assim ficaria subdividida e aumentada indefinidamente. Para não falar das outras coisas, a quem não saiba que uma única proposição dessas 900, como aquela sobre a harmonia entre Platão e Aristóteles, eu a poderia subdividir, mesmo sem exagero de acréscimo artificioso, em outras 600 teses, para não dizer mais. Para tanto, bastaria numerar singularmente todos os itens sobre os quais para um há discordância e para outro plena equivalência. A verdade é de lei, ainda que não seja modéstia de minha parte, e por isso mesmo faço contragosto, digo, repito, por causa dos invejosos que me distratam. A verdade é que eu quis, nessa disputa, demonstrar menos quanto sei e mais quanto muitos ignoram. Para que isso aconteça, colendicíssimos senhores, e seja publicamente manifesto, sem que este meu discurso retarde por mais tempo a curiosidade destes nobilíssimos doutores que aqui contemplo com gaudio máximo, dispostos e atilados a esperar pela contenda, augurando êxito faustoso e feliz. Pois bem, ao som dessa trombeta de guerra, vamos ao combate. Nota 82. Este lance final evoca Platão, abre aspas. Comecemos então, agarrados a essa invocação como uma âncora segura, embarquemos, pois, e iniciemos a discussão. Fecha aspas. Entre parênteses está escrito Leis 893b. Fim da oração de Giovanni Pico della Mirandola sobre a dignidade do homem, de dezembro de 1486. E aqui um apêndice, nós vamos ler apêndice 1, na página 75. O neoplatonismo na Renascença. 1. Na época em que João Pico della Mirandola abre sua mente para entender as correntes da cultura erudita em fluxo de maior influência, ele se depara com o complexo neoplatonismo. O pensamento original de Platão sofrera alterações sem sempre adequadas à fonte, e estava assim infiltrado e acrescido de interpretações diversas, cuja carga heterogênea passara a integrar o patrimônio paterno de sorte, a tornar doutrina genuína um plexo entumecido de incrustações oriundas, seja da tradição helênica, com suas sucessivas correntes e escolas, seja do platonismo medieval. Assim, os filosofemas de Platão sofrem profundas quebras de unidade e coerência. Além das interpretações de raiz filosófica, o platonismo original será ainda influenciado pela visão cristã, a par da aderência de elementos mágico-herméticos de cunho cabalístico. 2. Não admira se vem à tona o confronto agressivo entre o neoplatonismo e o tradicional aristotelismo, tão prestigiado pelos seguidores de Tomás Aquino, 1225-1274. Desde que Jorge Gemisto Platon, 1355-1452, alimentou a polêmica de onde resultou a superioridade ímpar de Platão. O conflito entra a integrar a ordem do dia em todos os recantos da cultura filosófica da Europa cristã.
Aliás, Platon encontrou opositores aguerridos como Jorge Escolário Genádio, 1405-1472, assessorado por Jorge Trapezúncio, 1392-1486. Enquanto eclode e torna-se efervescente a oposição frontal entre as duas alas, intervém a figura pacifista de Bessarion, 1400-1472, feito cardeal pelo Papa Eugênio IV. O Papa se interessou pela polêmica no nível de academias porque objetivava unificar a igreja grega com a romana. 3. Naquele clima de rivalidade entre platonismo e aristotelismo, vão despontar 3 personagens exponenciais. De um lado, Nicolau de Cusa, de outro, Ficino, com a Academia Platônica de Florença. Por fim, Pico della Mirandola como mediador e pacifista. Eis que a seguir passamos a declinar o papel histórico dessas 3 figuras tão marcantes no alvorecer da ciência. 4. Nicolau de Cusa, 1401-1464. De origem alemã, era cardeal de Santa Sé. Sua doutrina filosófica recebe a alcunha, aliás, dada por ele mesmo, de docta ignorantia, isto é, sábia ignorância. Segundo ele, o alcance de nossos conhecimentos são proporcionais à capacidade da mente humana, que é finita ou limitada. Seu entendimento está restrito aos objetos finitos com a multiplicidade que lhe é própria. Aí também está o limite para captar a verdade. Todavia, existe no ser humano uma tendência para alcançar a verdade sobre o infinito. Para isso, ele se vale não da razão, e sim do intelecto que recebe as luzes da fé. Só a fé sobrenatural revela Deus qual uno na sua perfeição de máximo absoluto. Salta à vista que a teoria gnosiológica de Cusa está eivada de agnosticismo, já que limita a capacidade da mente humana para ao menos descobrir a senda ou via, como dizia Tomás de Aquino, que encontra a existência de Deus como uno e perfeito. Logo mais iremos nos deter na outra teoria que Cusa denomina coincidentia oppositorum. Tudo indica que Pico della Mirandola assimilou bem o conteúdo dessa hipótese de conciliação entre alas opostas. 5. O líder mais influente da escola platônica em Florença naquela época foi Marcílio Ficino, 1433-1494, considerado pelos historiadores como o marco e fulcro do neoplatonismo. Consta que em 1462, Cosme de Médici o presenteou com uma vila a fim de instalar ali sua biblioteca e escritório. Data de então a origem da Academia Platônica de Florença. Antes de traduzir as obras de Platão, Ficino fez a versão de textos da autoria de Hermes Trismegista. Traduziu Corpus Hermeticum, Hinos Órficos, Commentaria in Zoroastrum. Depois traduziu Enéadas de Plotino e as obras de Dionísio Areopagita. Segundo o parecer de Ficino, Platão se harmoniza perfeitamente com a doutrina cristã, porque tanto ele quanto na igreja tudo procede da mesma fonte, a saber, do Logos divino. Assim, a mensagem pagã de Platão concorda com a evangélica de Cristo. Para Ficino, a estrutura metafísica da realidade implica graus no formato de degraus ascendentes, que levam até Deus. Pico vai se valer e muito dessa ideia. A doutrina acerca da magia é apresentada por Ficino na obra de De Vita, de 1489. Ali ele defende a magia natural, ele escreve aqui entre aspas, que se opõe à magia diabólica e perversa. A magia natural mescla elementos celestes e terrenos, permitindo a conquista de efeitos positivos em benefício da saúde do corpo humano. É, enfim, uma ciência salutar.
Ficino declara que os reis magos que visitaram o menino Jesus recém-nascido eram cultores dessa santa magia da natureza. São hoje os magos naturalistas que encontram nos minerais e nos vegetais elementos de subtilíssima natureza e eficácia, que operam à guisa de espírito, ele põe entre aspas, ou substância especial, estabelecendo conexão com a alma humana. Eles influem para o bem tanto da psique como do corpo do ser humano. A fim de simbolizar essas forças secretas da natureza, Ficino, aqui basicamente ele está se referindo a questões do que a gente conhece hoje como homeopatia, cura pelos elementos da natureza. E considerando, como está dentro do contexto religioso, que tipo, toda cura vem do quê? Vem do divino. De qualquer forma, quando se usa algum elemento dentro dessa questão e ainda a natureza, já que o divino está em tudo, então é o divino que está atuando naquele elemento. E aí o único discernimento é que ela é benéfica pro corpo e também, considerando as outras coisas que ele falou lá atrás, que ela é coerente, né, que ela traz coerência para o ser. A fim de simbolizar essas forças secretas da natureza, Ficino aconselhava o uso de talismãs, além de incentivar o emprego de música e cânticos órficos com acompanhamento instrumental. Tudo isso permite captar as benéficas irradiações dos astros, mantendo a alma em estado de simpatia com os astros. Como se vê, segundo Ficino, a magia natural é compatível com a astrologia. E aqui ele está em conhecimentos mais profundos, que você está considerando o uno, então é micro e macrocosmos. E no macrocosmos a gente tem vida para além da Terra. E aí vida você abrange esse termo, né? Porque tem todo um processo autossustentável que mantém, que cria estrelas, planetas, galáxias, tem nosso conceito de vida, etc. O que mais temos aqui? Com relação a essa questão é legal para atualizar também, ó. Fim de simbolizar as forças secretas, Ficino aconselhava os de talismãs, além de incentivar o emprego da música e cânticos órficos com acompanhamento instrumental. Uso de talismãs. Quem estudar questões como ancoragem ou coisas nessa natureza vai entender como é que se procede isso aqui, que pode ser com uso ou sem, atualizando, tá? Em que sentido estou falando isso? Por exemplo, pesquisadores lá vendo que fazendo algumas pesquisas para entender algumas questões, em última instância tudo está partindo da mente, mas às vezes alguma ancoragem, por exemplo, aquelas questões com relação a por que tem meditação que você faz tipo 21 dias, entendeu? Já viram isso? Porque dentro desse processo continuado de expressão do ser, tem a ver mais até com o campo físico. O cérebro ele vai ancorar. Então, tipo, quando você vai fazer um esporte novo para você treinar a sua parte de coordenação motora, de início você pode até ter tipo uma percepção ótima já observando aquilo, mas tem que treinar o seu instrumento e você fica lá tantos dias. Não é só para sua questão física. Vamos supor, alguém está treinando um boxe, um muay thai, um tai chi, mas para você ir orientando que o corpo e o cérebro eles vão fazendo essa conexão. E aí depois de tantos dias o cérebro ele assimila essa conexão de uma forma que aquilo já fica natural e automático. E de certa maneira, conexões que são inúteis, que porventura vinham sendo feitas antes, elas podem deixar de serem feitas. Isso ali também é questão de interconexão no trânsito de um neurônio para o outro, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente vai inserindo outros padrões de hábito, né, tem esse período. E aí, com relação a isso que chama de ancoragem, modelagem, quem vê palestra do professor Hélio Couto, ele fala sobre isso. E eu vejo depois estudando muito essas coisas, tem a ver com isso também. Então, tipo, a parte física tem meio que nesse campo neural e nervoso do ser humano, às vezes, por exemplo, batidas que continuamente você faz associado a um movimento. Por exemplo, ele ensina lá como é que eu me ancoro quando eu fizer um movimento em mim mesma, ativar um momento onde eu fiquei cheia de alegria. E aí, tipo, você pode usar um elemento, eu não sei se eles faziam assim naquele período, mas atualizando hoje com conhecimento científico adequado, observando.
Então você pode usar um elemento de referência que vai ser uma representação. É como se aquilo ele fosse o símbolo que ele vai desencadear o padrão neural para impelir aquilo. Então, de repente, eu vou, me induzo, por exemplo, a um estado X de alegria, e aí eu faço lá os processos, não tem nada de mágico nisso, tem a ver com como é que meu cérebro ele vai captar, é como se eu estivesse gravando, igual quando você salva alguma coisa lá, um arquivo, gravando para aquilo ficar automático. E aí eu salvo aquele padrão e de repente, sei lá, dou 3 apertadinhas no meu ombro, não sei. Toda vez que tiver com aquela expressão de alegria intensa, com, sei lá, uma palavra qualquer, que tanto faz, que tem uma representação boa. Em algum momento, só o fato de eu fazer aquilo desencadeia em mim essa sensação, essa percepção e essa experiência imediata de ativar aquela alegria que eu senti lá naquele momento que eu gravei em mim, entendeu? Então, meio que seria isso, assim. Hoje, entendido dessa forma, vendo como é que o cérebro responde, como é que você grava uma informação no seu campo mental e como é que você pode também deletar uma informação que não serve, né, uma coisa velha, estabelecer novas conexões entre os neurônios. E isso também eu acho que entraria dentro do que ali, que esse é um livro antigo, de 1400 e alguma coisa, entraria ali também nessas questões do que lá atrás estaria dentro do conhecimento que o povo não é capaz de entender, que seria visto como a parte da magia ruim, entendeu? E aí fica, então aí tá o que ele vai passando lá, porque ele ele vê a necessidade de discernir superstição, de discernir essa questão de magia, e isso dentro do contexto dele. Aí mais colocando essas coisas que eu trouxe, se atualiza mais um pouco ainda, né? Então é bem interessante observar essas coisas. Então aqui porque ele citou os talismãs, além de incentivar o emprego da música, hoje a gente já sabe a questão do eletromagnetismo interferindo no padrão de onda do cérebro, né? Tem alfas, teta, gama, por que ouvir certo tipo de música te deixa mais dinâmico, digamos assim, motivado, ou ouvir outro tipo certo de música deixa relaxado, deixa calmo. E por fim ele fala dos cânticos órficos, que eu não posso comentar porque eu não os li, com acompanhamento instrumental. Então ele fala, tudo isso permite captar as benéficas irradiações dos astros, mantendo a alma em estado de simpatia com os astros. Como se vê, segundo Ficino, a magia natural é compatível com a astrologia. E aqui eu não vou, porque esse é bem complexo do porquê essa questão da astrologia dentro dessa ideia do ser supremo, né? Já teve comentários assim em outros livros. 6. Pico della Mirandola faz jus a seu título nobiliárquico. Ele é, de fato, o príncipe da concórdia, Dux Concordiae, ou Du Concordiae. Apesar de seus verdes anos, Pico se destaca entre os homens que perceberam a urgência de ser instaurada a paz universal em base à reconciliação e à concórdia. Embora tenha sido visto pelos críticos mordazes qual mero sincretista que amalgamava pensamentos opostos e mesmo contraditórios para compô-los em sistema unitário de frouxo ecletismo, na verdade, Pico põe seu talento enciclopédico a serviço de uma nova ordem social que prima pelo respeito à liberdade, onde se resguardam as possíveis diferenças sem transigir com o preceito máximo. Sem transigir com o preceito máximo que enaltece a verdade. Ele tinha um ideal bem lúcido e operante, a fim de pacificar a convivência civil, e mesmo a igreja do seu batismo, ele pugnava pela unidade que se sobrepõe a todo tipo de divisão e de conflito. 6.1. Ainda que admitisse com Heráclito que a guerra é o pai de todas as coisas, Pico assegura que o conflito não tem a última palavra. Ele serve de condição se necessário for, mas não de finalidade. No máximo, poderá atuar como fase transitória de discernimento
no arranjo da dinâmica das eventualidades para ultimar na solução definitiva da unidade e da paz. 6.2. Pico também concorda com Empédocles, que proclamava ser o contraste entre amor e ódio, a chave do ajuste e do desajuste em meio às contradições existenciais, posto que seja sempre objetivado em última instância o triunfo da paz, que afinal aniquila e elimina a discórdia. Essa paz interior, aliada à liberdade, na busca da vida mais adequada à escala olímpica para os parâmetros celestes, eis o núcleo da moral segundo Pico. Certamente ele tinha ante seus olhos estarrecidos o espetáculo tenebroso dos conflitos que manchavam o brilho de postura cristã dos povos europeus, as guerras e as lutas entre estados soberanos. Também Petrarca, Erasmo, Vives e Tomás Morus iriam logo mais condenar aqueles conflitos que eram acrescidos pelo edêmico pavor de uma possível invasão dos turcos. 6.3. Deixando de lado questões políticas e teológicas, Pico aborda o conflito entre correntes de pensamento filosófico que perturbavam o clima de fraternidade dentro do grêmio da cristandade. Ele engendra um projeto grandioso: congregar em 900 teses ou conclusões todas as disparidades doutrinárias. Enquanto nas primeiras 400, Pico resenha o ponto de vista de cada pensador, nas subsequentes outras 500, ele apresenta o próprio parecer justificativo, mas tendo por meta não criticar nem segregar, e sim harmonizar as posições dentro de uma perspectiva de grandiosa unificação doutrinária, onde as pequenas divergências perdem completo relevo. Seja lembrado que o brilhante discurso sobre a dignidade do homem fora preparado para introduzir a discussão pública em torno das 900 teses. Hoje, o texto tornou aquela fase do humanismo renascentista uma época de morredoura lembrança. 6.4. O aspecto mais polêmico é bem o enfoque da conciliação entre Platão e Aristóteles. Aqui, ele se limita a demarcar as linhas de atrito possíveis de serem reduzidas à harmonia posteriormente. Posteriormente, Pico escreve o opúsculo De Ente et Uno, onde demonstra a seu modo que a divergência entre os dois corifeus do pensamento grego é mais de palavra do que de conteúdo. Esse intento de conciliador Pico alargava para dissolver conflitos entre outros pensadores de proa. Assim, ele relaciona Plotino com os neoplatônicos, Averroes com Avicena e Tomás de Aquino com Scott. Sabemos que algumas dessas fases foram julgadas como heréticas e incompatíveis com a doutrina cristã. Não é por isso que o empenho de Pico perde relevância, já que hoje o critério avaliativo de seus préstimos é bem outro. Apreciamos mais seu talento de conciliador idealista que os argumentos de que se valeu para exercitar a missão histórica. 6.5. Já é tempo de apresentar outra pergunta. De quem é que Pico aprendeu esse método de análise justificativa a respeito da compatibilidade entre opostos? Não há dúvida que a fonte foi Nicolau de Cusa, 1401-1464, para quem a verdade absoluta de Deus absorve as divergências da finitude humana. É a tal da coincidentia oppositorum. Deus é o centro infinito de convergência, para onde se voltam todas as oposições e distinções de suas criaturas. Eis como Cusa entende essa convergência do relativo para o absoluto. Abre aspas. As oposições convêm às coisas que admitem um excedente e um excedido, fazendo-o diversamente.
enquanto nunca convém ao máximo absoluto que está acima de qualquer oposição. E como o máximo absoluto é absolutamente em ato todas as coisas que podem ser, e o é sem oposição, de forma que o mínimo coincide com o máximo, então também está acima de qualquer afirmação e negação. Tudo aquilo que se concebe que é, não é mais do que aquilo que não é. E tudo aquilo que se concebe que não é menos do que aquilo do que é. Mas aquilo que é tudo, o é de tal modo a não ser nada, e é maximamente aquilo que também é minimamente. Dizer que Deus é o próprio máximo absoluto, é luz, é o mesmo que dizer Deus maximamente luz e é minimamente luz. Com efeito, se assim não fosse, o máximo absoluto não seria em ato todos os possíveis, isto é, não seria infinito e não seria o limite de todas as coisas, não sendo limitado por nenhuma delas. Fecha aspas. Esse é um trecho para se ler várias vezes, né? Eu vou deixar ele no final, relido. Que lindo! Basta este exemplar de texto de Cusa para entender a confusão conceitual que aquele mestre passou para seu discípulo. 6.6. Pico adota ainda outras temáticas do neoplatonismo cristão que integravam a filosofia do cardeal Cusa. São elas: a relação Deus-mundo, b. o princípio tudo está em tudo, c. o homem visto como microcosmos. 6.6.1. A relação Deus-mundo. A fim de elucidar a relação entre Deus e a natureza finita do mundo, com suas multiplicidades de entes, Cusa emprega 3 conceitos: implicação, explicação e contração. Assim, elucida ele, tudo que existe está em Deus, de modo incluso, tal como qualquer número está contido na unidade. Em outro momento, Deus está nos entes que projetam sua imagem. Por fim, tudo está contraído em Deus por ser Ele a origem de tudo. 6.6.2. Cusa explana o princípio. Tudo está em tudo. Segundo Anaxágoras, tudo está em tudo, porque cada ente, por minúsculo que seja, resume o universo inteiro e o próprio Deus. É contração do todo, incluindo Deus. 6.6.3. Na obra As Conjecturas, de 1445, Cusa elabora o conceito de ser humano como sendo um microcosmos. Para ele, o homem é um pequeno mundo, porque nele o todo resplandece nas partes. Aquilo que o universo tem de modo universal, o homem tem de modo particular e próprio. De novo, para ele o ser humano é um pequeno mundo, porque nele o todo resplandece nas partes. Aquilo que o universo tem de modo universal, o ser humano tem de modo particular e próprio. Conclusão. O esforço gigantesco desenvolvido por Pico para descobrir a unidade em meio a tamanha diversidade de posicionamentos filosóficos vai lhe custar a pecha despreciativa de sincretista fantasioso, que pleiteia compor em unidade díspares incompatíveis. Seu genial intento passa por mera ilusionice da imaturidade crítica que culmina num arranjo artificial de camuflada unificação. Apesar dessas e outras recriminações, aplaudimos seus intentos. Ele, além de dominar todas as correntes do pensamento antigo e medieval, está ciente das diversidades e contradições,
porém acredita na possibilidade de superar todos os percalços, pacificando os ânimos com o encantamento da unidade. Tal projeto humano e cristão merece respeito, independentemente da viabilidade de êxito. E essa é uma nota de Ferracini sobre Pico, que obviamente trouxe um conteúdo que estava muito... Basicamente, ele traz um conteúdo que está muito além da compreensão daquelas pessoas às quais ele apresentou no período em que ele se encontrava. Apêndice 2. A magia e o desabrochar da ciência. 1. No desabrochar dos anos 1500, Pico se encontra no período que antecede os primeiros vislumbres que aclararam, ainda de leve, o conceito e o método de ciência em sentido próprio e atual. Logo mais, Leonardo da Vinci, entre parênteses aqui está mais 1519, e Galileu, mais 1642, irão fazer a demarcação exata que separa a filosofia e a teologia das ciências exatas. Em decorrência disso, relegarão para o campo da fantasia todo tipo de conhecimento ligado à magia. No entanto, seja aqui frisado, a magia, a alquimia e a astrologia desempenharam um papel ativo no processo que alimentou os trâmites da evolução científica na modernidade. 2. Igual impulso foi dado pela tradição hermética, isto é, aquela doutrina encabeçada por Hermes Trismegisto, Corpus Hermeticum, que adotava como princípio a simpatia, ele põe entre aspas, cósmica, porque os elementos materiais do universo eram tidos como organismos vivos. Neles habitavam entes dotados de espírito. Sabemos, outrossim, que a revolução científica fez uma marcha lenta e conflitiva. Ela resultou de tumultuado processo que se arrastou ao longo das lutas contra a mística platônica, a tradição hermética, a magia negra, a alquimia, a astrologia, sem omitir a cabala na sua dimensão tenebrosa. Ele está falando aqui dessas coisas que ele trazia e que é bem puro, e eu recomendo esse livro, é lindo. Ele vai basicamente conversando nesse livro que ele cita do Corpus Hermeticum. Hermes conversa com Asclépio, que no começo desse livro fala, Asclépio, começa a bendizer Deus, e ele vai assim falando ao longo do texto de uma forma linda sobre todas as belezas da presença do divino em várias coisas, em tudo que existe, e de várias formas. Do uno, e que ali quando ele se refere a Deus, ele não usa sempre o termo Deus, às vezes ele usa Tot, Deus, e o uno com o maiúsculo, que Tot tem a ver com a cultura deles lá como representação simbológica. Mas é um livro incrivelmente bonito de se ler. Ele é um livro assim que ele vai elevando e vai explicando com extrema coerência das questões com relação ao divino e do que é esse tudo e da individualidade, como é que essas coisas estão se relacionando. É lindo o livro, é muito bonito mesmo. E aí aqui nesse termo 2 ele fala do tumultuado processo, lutas contra a mística platônica, tradição hermética, e ele põe magia negra no meio, alquimia, astrologia, sem omitir a cabala na sua dimensão tenebrosa. Por quê? Só no platonismo, como você viu, quando tem uma ideia original, e aí depois eles vão pegando outras correntes, aquilo vai se interrelacionando, vai criando novas ideias. Não necessariamente todas essas ideias vão tender para uma coisa negativa. Só que, quando esses conhecimentos eles vão muito além do que o grupo de massa ali no período tá para compreender, isso que não é compreendido, muitas vezes eles pegavam e colocavam num bolo como se fosse a magia negra, como se fosse as práticas. Então, e a gente acha vários conceitos diferentes para a palavra magia nesses textos. De uma forma geral, para quem tem mais conhecimento, magia vai ser sempre uma coisa boa. Ela tem a ver até, sempre tendendo para coisas como capacidade de criatividade, sempre dentro desse contexto de uma mente mais elevada, que vai permitir também esse espírito mais elevado. Essa bagunça que ele fala aqui, que fica nesse processo tumultuado,
se apresenta em alguns períodos, momentos ou localidades específicas, quando os grupos que não entendem isso e são vinculados a uma doutrina muito rígida e só têm conhecimento disso, projetam ou condicionam que tudo que está fora daquilo seja do opositor, do maligno, ou de alguma coisa negativa nesse sentido. E aí o problema disso é que às vezes isso se confunde com o que de fato o seja, entende? Por quê? Por falta de conhecimento. Então, se de repente, num contexto, aquele grupo é como se ele dissesse, não tem capacidade de ter discernimento do que de fato seria uma magia negra e das outras coisas ali que ele associa a ser uma magia negra porque ainda não tem a capacidade de compreensão daquela coisa. E aí considerar que ele pegou e falou Cabala na sua dimensão mais tenebrosa, que eu falei um pouco lá no começo, sobre um monte de coisas interessantíssimas que tem ali que fazem muito sentido, inclusive é bem legal com relação às coisas mais bonitas do hermetismo, mas com relação a outras coisas as quais se deve ter prudência, né? Porque foi interferida em algum momento ali, e não é assim, gente, para quem não entende nada dessa coisa, tá? Uma coisa tipo, se você for procurar, tem uma cabala branca e uma cabala negra, não tem essa coisa. Tem lá uns ensinamentos, em algum momento, igual acontece até com os textos religiosos cristãos, como também foi falado em vários livros aqui, sofrem interferências de uns e outros, aí inserem vamos colocar como se fosse uns dispositivo negativo ali dentro, que não condiz com o que de fato estava sendo passado. Alguns por disputa de poder, outras coisas daquele jeito que a gente falou que vai entrando, tipo, pega um texto, dá para um sujeito fazer uma tradução, o sujeito nem daquela religião não entende nada do contexto daquele grupo de povo, e às vezes a palavra ela não pode ser traduzida ao literal, e aquilo vai mudando todo o sentido, e isso é muito pernicioso, porque se aquilo está sendo usado para orientar um padrão de comportamento melhor num grupo grande de pessoas, está sendo então orientado um monte de gente tudo errado, seguindo dessa maneira, pela ignorância, por desconhecimento da profundidade do texto e, por vezes, o medo que se propaga ali, também oriundo dessas coisas impostas ali, dispositivos limitantes, vamos dizer assim, né? Que aí, tipo, acabam tentando impedir que a pessoa vá buscar, né? Com aquela ideia que eu já comentei ali, que fica meio inconsciente, que a pessoa fica pensando como se ela estivesse indo contra Deus, porque ela questiona. E não é essa a verdade. Em alguns casos, para ir até ele, você tem que questionar mesmo. Porque se não questionar, fica enganado, entendeu? Então, tipo, é essa coisa, tanto que todos discorrem sobre a questão da importância de se liberar de culpas inconscientes, sentimentos de rejeição e medos. Bases de informação que ao longo de toda a história do ser humano, sempre onde teve guerra, disputa de poder e tal, é o tipo de sentimento que é estimulado, onde quem quer manipular fica ali querendo mexer. Põe, estimula, depois fala que vai ajudar. Vai, estimula, depois fala que vai ajudar. Estimula, e aí é meio que essa coisa da qual a pessoa se liberando internamente, fazendo sua unidade com o divino, ela vai ter mais capacidade de discernimento e ela não vai ter medo de questionar o que tem que ser questionado. Ela vai entender de fato, ela vai sair de um processo mecânico, que pode até ter, ou ritualístico, que pode até ter uma função inicial para desenvolver um hábito bom, mas que se ficar só ali, ele não está sendo uma experiência, né? Que é diferente, tipo, é a diferença de você falar de Deus e você ter a experiência. Você falar do Cristo e ter a experiência. Você falar de uma transmutação e ter a experiência. E mais ainda elaborado, entender como eu fiz isso, sei lá, é como se eu e o Cristo somos um, e aí de repente você multiplica os pães na sua cozinha, vamos dizer assim, mas você entende por quê. Você entende o que aconteceu no eletromagnetismo daquilo que você gerou, que você transmutou, para que aquilo ali, a mesma coisa, por exemplo, uma cura. Então é dessas coisas, assim, saber ter o discernimento. 3. No contexto das ideias do século... e antes que alguém diga, mas não é isso que ele está dizendo aí. Lembrando que aqui as leituras são integradas, tem coisas que são faladas aqui, vocês vão achar em outros livros, outras coisas complementares, e o processo é expandir consciência e tirar essa limitação que tenha a ver, porque esses títulos que tratam de religião, por vezes ficam ali discutindo dentro da gente, enquanto... Na verdade, eles poderiam estar harmonizando dentro da gente. Então, é meio que a proposta é ajudar a tirar o que não presta, o que está ali dentro de cada um que está fazendo
essa interconexão de conhecimento que está ali, tipo, mantendo o que a gente vai chamar de dualidade ou de conflito e harmonizar. E se liberar daquilo que não é para estar ali mesmo, ou porque já cumpriu sua função, ficou velho no sentido de que até o momento aquela era a explicação máxima que você podia alcançar. Em algum momento você entendeu outras coisas e aquilo ali não faz mais nenhum sentido. Então não tem por que se sustentar crença, condicionamento, dogma, qualquer coisa desse sentido. 3. No contexto das ideias do século XVI, nada fácil configurar o objeto específico de cada ciência. Isso só vai acontecer no século seguinte. Por enquanto, a ciência está mesclada de elementos metafísicos e sobrenaturais em conluio cerrado com a magia e astronomia. Eis porque magia e medicina, alquimia e ciências físicas, e até mesmo astrologia e astronomia operam com parceria em clima de simbiose. Não é então de surpreender que muitos estudiosos daquela época passem com grande desenvoltura do âmbito da pesquisa de cunho científico para outras áreas bem diferentes e alheias de todos os critérios da estrita cientificidade. Consta, com efeito, que Kepler consultava os astros quando se tratava de tomar decisão relevante para a vida dele. Também Tycho Brahe estava convicto da influência dos astros sobre a vida humana. Até Galileu foi flagrado praticando horoscopia. Logo mais, Kepler, 1571 e 1630, vai afirmar que enquanto o pensamento mágico se resolve no rodamuinho de tenebrosos enigmas, ele se empenha em elucidar os fatos observados pelo método sério da ciência com o apoio da matemática. Apesar disso, fica clara a presença da tradição mágica ao longo do período da Revolução Científica na sua fase de maturação. 4. Pico, por sua vez, vai se destacar como adepto convicto da magia natural, aquela benigna e nada diabólica. Ele põe magia natural entre aspas. A magia negra ou condenável era aquela que submetia aos acontecimentos da vida humana aos caprichos de intervenções do demônio ou às decisões inopinadas do próprio Deus. Tal tipo de magia lança mão dos recursos de bruxaria, reforçados pela necromancia, que apela para a adivinhação mediante a invocação dos espíritos. De modo geral, esse tipo de magia espera produzir efeitos extraordinários que contrariam as leis da natureza. Por sua vez, a magia natural ou benigna, aquela que Pico prestigiava, limita-se a perscrutar as forças ocultas da natureza para trazê-las como recurso coadjuvante. Então é que ele dá a definição de como nesses períodos eles se relacionavam, aqui qual que é o conceito basicamente que eles tinham disso, né? E dá para ver aqui que tem para dentro da descrição coisas específicas relacionadas com cultura cristã, de fato. Bruxaria, reforçadas pela necromancia, que apela para a adivinhação mediante a evocação de espíritos. De modo geral, esse tipo de magia esperava produzir efeitos extraordinários, contrariam as leis da natureza. Então, basicamente, o processo desses indivíduos que estão buscando isso que eles vão chamar de magia natural, que é o que eles entendem que se opõe ao que eles vão tratar como magia negra, é que dentro da magia natural, então, através do conhecimento, você alcança sua mente no estado de conhecimento também das coisas da natureza do homem, da natureza do ser humano, da natureza dentro da qual ele está inserido, alcança um estado de mente mais elevado, isso vai se ampliando, alcança um estado de consciência e entra num fluxo de processo. E aí eles diferem isso de quando alguém está querendo manipular as forças da natureza na marra,
Então, que ele fala assim, ou de cunho diabólico, por intervenções do demônio, ou... que ele fala aqui, Duta? Ou as decisões inopinadas do próprio Deus, ou seria o que isso? Então, o indivíduo que basicamente ele está desconsiderando o movimento natural do divino, que é o uno, e ele está tentando interferir na marra usando elementos da natureza para criar algum tipo de fim, indo contra as forças e leis naturais da natureza, que hoje a gente pode até entender como questão do eletromagnetismo natural de vibração. Então seria tipo, se fosse trazer para o contexto atual com todos os outros conhecimentos que tem, além da questão do intelecto que é tratado aqui, a gente pode tratar como, por exemplo, você quer atrair uma coisa que não tem, que você tem que mudar o seu eletromagnetismo. Para mudar o seu eletromagnetismo, você tem que mudar a conduta, o que você lê, o que você faz, o que você crê e pronto. E aí você não mexeu nas leis divinas, mudou seu fluxo e a coisa flui. Diferente daquele que vai lá e fica manipulando forças da natureza porque ele quer que aconteça alguma coisa na marra de um jeito tal. E sem fazer nenhuma mudança, ou seja, ele não mexe no eletromagnetismo, não muda a crença, não muda o padrão de comportamento, não muda nada e fica mexendo com elementos da natureza, tentando desencadear aquele processo. Se fosse trazer para o conceito, atualizando todos os outros conhecimentos que a gente vem trazendo, dá para fazer esse paralelo também. Até onde? Ok. 5. A mencionada distinção entre magia demoníaca ou perversa e magia natural ou benigna vai servir de embasamento preliminar para o aparecimento da ciência propriamente dita. Enquanto ainda os magos, ele põe magos entre aspas, persistem em pesquisar, descobrir e utilizar as forças ocultas da natureza mediante métodos formais de apreensão das essências veladas, buscando meras qualidades, os novos peritos da ciência nascente, como Leonardo da Vinci, mais 1519, e Galileu, mais 1664, cuidam de extrair dos fenômenos sensíveis e observáveis propriedades quantitativas, reduzindo-as aos modelos matemáticos. E ele fala, bem interessante que ele fala aqui, para o nascimento da ciência, dado o grau de superstição oriundo do tamanho da ignorância, era necessário fazer um discernimento da questão dessa ideia de magia no período. Para saber distinguir de magia, porque era meio que um negócio, tudo que não se conhece fora daquela religião era magia negra, e ponto. Então a ciência, o que a gente hoje vai chamar de homeopatia, outros tratamentos, era tudo assim também, entraria nesse contexto se não tivesse alguém ali para trazer esse discernimento, dado o grau de compreensão mental daqueles indivíduos. Então aí ela faz essa transição, e quando ele fala que magos, ele põe entre aspas, que ele fala, magos persistem em pesquisar, descobrir, utilizar forças ocultas da natureza, mediante métodos formais de apreensão das ciências veladas, buscando meras qualidades, novos peritos da ciência nascente, como Leonardo da Vinci, Galileu, cuidam de extrair dos fenômenos sensíveis e observáveis propriedades quantitativas, reduzindo-os a modelos matemáticos. Então vai começar a ter um discernimento aqui do que é ciência, e até então mago, o que é mago o termo? Quando você vai estudar arquétipo, qual é a representação? O que o mago representa enquanto símbolo? Ele é meio que uma mistura, tem aquele caldeirão. O que é aquele caldeirão? Não tem nada a ver com bruxaria e feitiçaria, é um caldeirão de ideias. Esses eram os caras que eles eram chamados de magos, que é onde ele fala para tomar o cuidado de ter o discernimento, onde muita coisa que não tinha nada a ver com magia era tratado como magia, e muitas pessoas que estavam trazendo um conhecimento que o povo não era capaz de entender foram chamados de magos. E registrado como os magos, inclusive em alguns textos religiosos, porque era o jeito que aquele povo conseguia entender aquela coisa, ou seja, nada, entendia nada. Então era magia. Então esses magos, que eles chamam de magos, basicamente seriam esses que estão buscando. Então, tipo, no início de processo, não tinha todo segmentado uma distribuição de conhecimento, áreas do conhecimento, tal. Ia se buscando e ia se entendendo. No início da medicina não existia medicina. Existia um grupo, um cara aqui, outro cara lá, que quer saber como é que é dentro, o que tem dentro do corpo humano. Aí pega um cadáver, leva escondido, porque era heresia, não podia fazer isso.
levavam escondido para um lugar, bem escondido, abria o corpo, olhava tudo que tinha dentro, desenhava, que foi algumas coisas que inclusive Leonardo da Vinci fez, por isso tem os desenhos dele. Né, dentro, e as pessoas às vezes não sabem isso, que é meio, né, dentro do senso comum. No período é assim, então de início não tem esse conhecimento. Então esses que faziam essas coisas era perigoso, se achar e querer matar e queimar na fogueira, porque isso que permite o que a gente chama de medicina hoje. Por quê? Porque o povo não entendia nada e não podia e tinha toda aquela ideia religiosa em volta. Então, eles pegavam os corpos, o primeiro início de medicina que a gente tem pelo planeta, o Leonardo da Vinci também fazia isso, e se estudar tem vários outros em vários lugares, tinham que pegar, os primeiros registros que a gente tem assim, abre, pega o corpo, leva para um lugar escondido, abre, olha tudo que tem dentro, assim, foi aparecendo. Coração, veia, tem essa coisa aqui, no início não tinha nem nome, então, e assim o conhecimento vai se construindo. Então, tipo, esses caras eram tratados como magos. E hoje, quem tem um campo mais vasto de leitura consegue fazer o discernimento. Mas quem não tem tanto, às vezes, não consegue fazer o discernimento. Por isso é bom fazer o questionamento correto para não ficar na ignorância da superstição. Que às vezes tem um registro de um fulano mago num texto religioso tal, só que aquele texto religioso tal ele foi escrito lá, sei lá por quem, naquele período onde aquele povo não entendia nada, e às vezes aquilo que está sendo tratado como magia é alguma coisa como isso. Um cara que está lá estudando uma coisa que os outros lá consideravam uma heresia, e que graças àquela coisa hoje a gente tem, por exemplo, a medicina, né? E isso é pernicioso, porque estando em 2021, quem não sabe isso, às vezes continua com uma mente que vai manter estimulado essa superstição, consequentemente um monte de outras coisas, preconceito, etc., né? E baseado nisso, porque daí a mente ela está tendo como base de referência um conhecimento que ele é medieval, e sem fazer o discernimento que é de fato do divino, já que a função dentro da religião seria essa, buscar e fazer essa unidade, sem ter esse discernimento, e do que é o resíduo de um processo cultural, histórico ou sociopolítico medieval, ou seja, qualquer outro período lá. Então, continuando aqui, ele citou o Leonardo da Vinci, e aí começa a entrar aqui no período Leonardo da Vinci, Galileu, onde começa a aparecer o que vamos chamar de ciência, e vai fazendo meio que essa separação. Ele pontua aqui que eles davam prioridade para as coisas que são de fato observáveis e mais reduzindo a modelos matemáticos. Ainda que Bernardino Telésio, mais 1588, veja a natureza como um sistema de forças ocultas e regidas pelo princípio de calor e de frio, ele já constata que a matéria reage à influência energética, produzindo efeitos inesperados que dificultam o trabalho do cientista. Apesar de serem tais manifestações provocadas por essências metafísicas. Em todo caso, Telésio também prestigia a arte da adivinhação, ocasionada pela afinidade simpática, ele põe entre aspas, entre o ser humano e a energia celeste. 6. O médico e alquimista Cornélio Agripa de Netechim, 1486-1535, na obra De Occulta Filosofia, distingue 3 espécies de magia. A primeira é magia natural, que se serve do conhecimento acerca das forças ocultas que residem nos corpos materiais. A segunda é a magia celeste, que é o conhecimento e o controle das influências exercidas pelos astros. A terceira é a magia religiosa ou cerimonial, direcionada para esconjurar as influências demoníacas. Enquanto Agripa denominava de magia branca
Tanto a natural quanto a celeste, a magia religiosa recebe apelativo de negra e de necromancia, ou seja, adivinhação pela invocação de espíritos. Aliás, ao denominar a obra sobre a filosofia oculta, que é De Occulta Filosofia, que ele está falando lá, Agripa faz do saber filosófico, abeberado na arte da magia, um conhecimento reservado e inacessível ao grande público. Era uma ciência reservada e distante dos ignaros. Mesmo Rogério Bacon, formulador da estrutura do processo indutivo da ciência, acreditava que além da causalidade material e física acessível à observação, atuam outras forças íntimas de natureza metafísica. Também Paracelso, o médico que revolucionou a ciência no campo da saúde, reduzindo a causalidade orgânica a 3 fatores químicos, sal, enxofre e mercúrio, ainda assim ele aceita a influência de minúsculos espíritos que agem no interior dos organismos e respondem por efeitos que escapam ao controle externo. O que ele está falando aqui, que ele vai chamar de espírito, não tinha o termo, seria basicamente a descoberta do eletromagnetismo. Entre as causas ocultas, ele menciona salamandra, silfo, gnomo e ondina. São elementos de força secreta que desafiam a observação e análise quantitativa, exigindo, por isso, trato específico para entes misteriosos. Basicamente, são referências simbológicas que estão se referindo a elementos da natureza, elementos básicos que compõem a vida no planeta, tá? A salamandra, se não me engano, é fogo, ondina é água, silfos ar e gnomos terra, né? E aí dentro de cada símbolo desse gnomo terra, silfo, basicamente tem ali os elementos que eles representam. Então eles estão descobrindo coisas, eles estão basicamente, o que ele está mostrando, eles estão saindo do campo de superstição, eles estão descobrindo coisas, esses elementos enquanto símbolo, eles vão representar aquilo que compõe a sua natureza. Ao lado da ciência nascente, persiste o ocultismo. Nem por isso era necessário recorrer a métodos estranhos de esconjuração para exorcismar o demônio. Não é preciso exceder o nível das causalidades naturais por via de regra. 7. Calha. A propósito, destacar aqui a figura excepcional do médico italiano nesse período marcante da Revolução Científica. Jerônimo Fracastoro, 1478-1553, médico e astrônomo, autor do livro De Simpatia et Antipatia, onde escreve que, ou simpatia e antipatia, talvez, que é latim, né? Onde descreve que os movimentos de atração e de repulsa nos organismos vivos resultam de fluxos dos átomos que estruturam os corpos. Fracastoro ficou célebre na época por ter enfrentado o surto de sífilis que infestou o porto de Nápoles. Ele é também considerado como fundador da epidemiologia moderna. Em 1546, ao escrever sua obra-prima De Contagione, ele, além de especificar os modos de infecção de doenças contagiosas, ainda acena, por mera intuição, para a existência de micróbios. Fato este ainda de todo ignoto naquela época. Fracastoro admite a presença de partículas invisíveis ou seminais, põe entre aspas aqui seminais, que se multiplicam rapidamente e espalham a enfermidade. 8. Naquela época, ao longo dos séculos XV e XVI, a astrologia terá amplo acolhimento. Isto porque o astrólogo enxergava nas junções dos astros as condições que influíam na saúde e no destino das pessoas, cá neste mundo.
Ao lado da astrologia, a fisiognômica ou arte de descobrir o caráter e a saúde de uma pessoa mediante o exame da aparência física. Giovanni Battista della Porta, em 1580, publicou o livro sobre a fisionômica humana. O nome do livro é Sobre a Fisionômica Humana. Havia ainda outras modalidades de adivinhação, como a quiromancia, abre parênteses, previsão do futuro pelas linhas da mão, fecha parênteses, e a metoposcopia, entre parênteses, previsão do futuro pelas rugas da fronte. 9. Como já foi mencionado no primeiro apêndice, o paralelismo entre macrocosmos e microcosmos, a simpatia cósmica e a concepção do universo como um ser vivo são os princípios básicos da teoria hermética. Aliás, foi Marcílio Ficino que traduziu e publicou o texto original de Corpus Hermeticum. Segundo o modo de pensar pela teoria hermética, a influência direta dos elementos astrais e celestes sobre a vida dos homens e fatos terrenos é coisa certa, posto que também o universo é um ente vivo, em que cada parte está em conexão e dependência da outra. Então, de seu lado, o homem pode agir e reagir sobre aquelas causas superiores. Daí advêm os estudos fomentados pela astrologia, ele põe entre aspas, e pela magia, também entre aspas. Afinal, o homem também influencia a realidade segundo seus intentos. A magia, entre aspas, incorpora os conhecimentos teóricos e práticos dos modos mediante os quais o homem age para conduzir os acontecimentos da terra e do céu a seu contento. De modo geral, a magia opera para modificar o resultado negativo dos diagnósticos dados pela astrologia. 10. Eis como a magia boa, a natural, aceita por Pico, vai lidar com as forças ocultas sem apelar para meios nefandos ou diabólicos. É admissível que Pico, sem ser especialista em determinada área das ciências físicas ou matemáticas, estivesse empenhado em prestigiar o método de pesquisa guiado pela luz da magia natural. No entanto, advém nova pergunta: que tem isso a ver com sua estrutura pensante de filósofo? A resposta ocorre célebre. A razão dessa sua atitude é que tal tipo de conhecimento e método, sob a denominação de magia natural, vem ao encontro de sua tese fundamental, a saber, promover a dignidade do ser humano. Embora o ser humano não esteja localizado em ponto estratégico pelo próprio Criador, ele está direcionado para captar todos os vetores da realidade, a fim de conhecer seu Criador de modo pleno. Destarte, o ser humano, esse micromundo, sente-se solitário, simpaticamente com o macro-universo, do qual pode, com liberdade, investigar as forças mais secretas. Já que apto a conhecer a si mesmo, o ser humano se descobre qual parte do mesmo, todo cuja plenitude aponta para o Uno, que é Deus. Ele já põe o Uno com U maiúsculo. Quando Pico se descortinava envolto nessa atitude de busca, mais devotada aos fenômenos de forças secretas, ele apela para os direitos que lhe confere a liberdade, pois essa faculdade equivale a responder pelo próprio destino. Nada pode coartar o desempenho daquilo que tanto dignifica o ser humano como artífice do próprio destino. Ocorre então recordar que Cornélio Agripa de Notechim, 1486-1535, conhecido de Pico, pregava que o princípio e a chave de todas as operações da magia consistiam em dignificar o ser humano, sobrepondo-o à pura materialidade da vida e elevando-o àquela fonte divina que conduz a desvendar os segredos da natureza. Isso, aliás, faz um mago,
um ente iluminado e distinto dos demais seres humanos. 11. A última parte da A Dignidade do Homem aborda a magia legítima e recomendada por Pico. Após distinguir a magia aceitável da outra repugnante aos olhos da razão e da fé, Pico denomina mago quem se põe a investigar a natureza para descobrir suas forças latentes e regidas por leis sobre as quais o ser humano tem acesso. Ele, com E maiúsculo, é o rei da criação e por isso da natureza. Do alto de seu régio trono, o ser humano desempenha o domínio pleno. Mais do que mero conhecedor da realidade circunstante, o ser humano, ao penetrar nos segredos da natureza, desvenda os meandros da sabedoria divina, cooperando na realização das maravilhas que cantam a glória de Deus. Como mago, ele acorda as energias escondidas da natureza e assim abre pistas para o futuro pesquisador, que, iluminado pelos métodos mais adequados da ciência, leva a efeito o projeto do Criador. Por enquanto, ainda a intuição e fantasia fazem parte da pesquisa, um método heterogêneo e misto. Logo mais, a fantasia funcionará qual mera expectativa. Importa frisar que o caminho está sendo aberto para dar espaço à plena realização daquela simpatia, de estar simpático, de estar aberto, entre o ser humano livre que busca conhecer os segredos da natureza e o universo aberto à investigação. Destarte, concretiza-se o domínio do ser humano sobre a natureza, que serve de escada para ascender aos altos planos da moradia dos anjos que circundam o trono de Deus. Conclusão: eis os primórdios mais próximos da ciência moderna. Ela nasce de um método mesclado de magia sã, que detecta na penumbra de hipóteses fantasiosas, mas está a caminho da rota que ultima na meta segura. Por ela caminharam Pico, Companélia, Giordano Bruno e Bernardino Telésio. Segundo Pico, o mago acasala a terra com o céu. Mais tarde, Galileu dirá que o cientista, adentrando o âmago da natureza, penetra nos desígnios do Criador. Nota de Francine na conclusão do apêndice 2. E agora apêndice 3. A cabala na perspectiva picana. Apêndice 3. A cabala na perspectiva picana. 1. Antes de dar o significado da palavra cabala, como era usada no tempo de Pico della Mirandola, vamos nos valer do dicionário Aurélio e ver como o termo é conceituado hoje. Cabala, do hebraico rabínico Kaba'an, S.F. 1. Tratado filosófico religioso hebraico que pretende resumir uma religião secreta que se supõe haver coexistido com a religião popular dos hebreus. 2. O conteúdo desse tratado, particularmente a decifração de um sentido secreto da Bíblia e uma teoria e um simbolismo dos números e letras. 3. Designação comum a movimentos místicos e esotéricos europeus do século XII em diante. 4. Conluio secreto entre indivíduos ou facções que trabalham para o mesmo fim, maquinação, trama, conspiração. 2. Passemos agora a conceituar cabala como era entendida a palavra no século XVI. O alemão Johann Reuchlin, 1455-1522, amigo de Pico, escreve a obra De Arte Cabalística. Ali ele a define como teologia simbólica, na qual as letras e os nomes são sinais de outras coisas, além daquelas de imediato significadas. 3. A arte cabalística enseja, então,
o domínio sobre símbolos gráficos. Na teoria cabalística de Johann Reuchlin, além de ensejar uma segunda leitura de algum texto, a arte cabalística sobrepõe ao mundo sensível quem a cultiva, possibilitando-lhe a prática de verdadeiros prodígios. O cabalista é o taumaturgo que, por poder da fé, realiza milagres tal como Cristo. 4. Pico aceita do cabalismo apenas a arte da segunda leitura. A seu ver, o verbalismo da comunicação nos livros sacros implica outra e mais autêntica interpretação, que é extraída mediante um código secreto e reservadíssimo. 5. Qual a razão pela qual Pico teria aderido à Cabala? É sabido que, ao longo de suas viagens pelos centros de alta cultura da Europa Central, Pico se relaciona com alguns sábios hebreus, como Elias de Médico e Mitríades. Na sua obra Heptáplos, Pico fez uma exposição bem clara de todo o procedimento linguístico do método usado pela Cabala. No final do livro A Dignidade do Homem, ele apresenta as vantagens que o método oferece para a descoberta de significados ocultos no texto sagrado da Bíblia. Ele explica que a ciência cabalística consiste num método especialíssimo de descobrir significações veladas nas palavras de uso corrente. Para ter acesso a tal significação, é inútil aprofundar o conhecimento meramente semântico. Necessário mesmo é o emprego da arte de combinar letras e signos gráficos. A metalinguagem só vem à tona para quem desfruta da técnica que abre a mente para aquilo que os olhos do vulgo jamais hão de ver. Para exemplificar o uso do método cabalístico, Pico, no final do livro Heptáplos, aduz a análise matemática da combinação dos signos que compõem a palavra bíblica in principio, Bereshit. Descobre então que ela inclui mais de uma dúzia de significações diversas, sendo que apontam para o mistério do dogma católico da Santíssima Trindade. Além disso, Pico descobre aí toda uma teoria filosófica a respeito do ser humano e do mundo, do homem e do mundo. Moisés viu o mundo como um mundo minúsculo. A seguir, descreve os 3 tipos de mundo: o inteligível, o celeste e o corruptível. 6. Não resta dúvida de que a adesão de Pico à Cabala prejudicou e muito o sucesso de sua tese doutoral em Roma. Ele adotara um método da interpretação teológica lastreado de imaginação e de fantasias mirabolantes, com reflexos funestos sobre a autenticidade da palavra divina. E isso não postula que o leitor deixe de prestigiar a mensagem de Pico. Conclusões. A ciência, a par da filosofia, se lhe afiguram qual foco da luz que irradia para todos os lados, mas tem um vetor de convergência, a saber, revelar a verdade do mundo em que vivemos, tornando-o útil pelas suas virtuosas latentes na escalada até Deus. Essa é a conclusão do anexo 3, feita por Ferracini. Apêndice 3. Apêndice 4. As vicissitudes na filosofia. As mesmas vicissitudes que se abateram sobre o ensino da filosofia no tempo de Pico della Mirandola repetiram-se de recente entre nós aqui no Brasil. 1. Merece então destacar aquele quadro teórico que Pico pinta para configurar a desprestigiosa situação da filosofia no final do século XV. No parágrafo 13, ao introduzir a segunda parte do seu elegantíssimo discurso, Pico declara, abre aspas, tudo que tange a especulação metafísica, e nisso consiste a desgraça de nossos tempos, está votado mais ao desprezo e ao escárnio que à honra e à glória. A tal ponto, subiu à mente de quase todos essa nefasta e monstruosa convicção de que a filosofia deveria ser cultivada ou por ninguém, mais ou apenas por poucos.
Isso vale dizer ter diante dos olhos e ao alcance da mente as explicações mais remotas sobre as causalidades das coisas, as leis da natureza, o sentido do universo, os desígnios de Deus bem, como os mistérios dos céus e da terra. Tudo isso só importaria se fosse para daí se colher alguma vantagem ou oferir algum lucro pessoal. Chegou-se até ao extremo, que vexame, de não se desprezarem como sábios senão os que mercadejam com o estudo da sabedoria. Destarte, a púdica Minerva, hóspede entre os mortais, por mercê dos deuses passa a ser vista como uma deusa rejeitada, aleijada e ridicularizada. Já não há quem a ame, quem a acalente, a não ser para prostituí-la. Tudo isso externo, mas com profundo pesar. Tá, isso daqui, resumindo, é ele colocando a desprestigiosa situação da filosofia no século XV, que a gente já falou um pouco lá atrás. 2. Entre nós, depois de curtir penoso ostracismo, a filosofia retorna como disciplina nos programas escolares. Ainda não se sabe ao certo se tal retorno tem por finalidade restituir-lhe o status de instância soberana do saber, ou se foi arquitetado para rebaixá-la, pô-la de cócoras para servir de execração e desrespeito. No passado, a filosofia teve seus promotores e representantes dignos, mas enfrentou também carrascos. Dessa feita, ocorre destacar a figura projecional, embora nefasta, de Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, com sua obra Tratatus Lógico-Filosóficos de 1921. Segundo este pensador do Círculo de Viena, ele põe entre aspas, a filosofia até então nada mais tinha sido que um absurdo de linguagem. Seu erro teria sido a presunção em tratar de temas atinentes à realidade das coisas. Fora ilusório todo o seu esforço em formar vereditos profundos e mais decisivo do que as fórmulas científicas. Sempre que a filosofia adentrou a esfera metafísica, já não disse coisa com coisa, pois nada tem sentido válido quando ultrapassa o campo estritamente científico. A fim de salvar ainda alguma função para a filosofia, Wittgenstein propõe-lhe um papel novo. Ela não seria uma matriz geradora de doutrinas e de visões de mundo, e sim uma prática que dilucida a linguagem. Assim, um texto filosófico pode conter elucidações, aclaramentos, explanações da lógica da posição científica. A filosofia teria a incumbência de aclarar ideias de natureza científica e explicitar o valor dos simbolismos e dos signos de que se valem as ciências. Destarte, a filosofia ficaria confinada dentro do círculo fechado da análise da linguagem. Apesar do impacto de euforia renovadora por essa redução da filosofia à função acunhada de análise do discurso científico, Wittgenstein não ficou a salvo de uma saraivada de chumbo grosso. Outro colega seu, Otto Neurath, acusa-o de criar uma criptometafísica ao propor que entre aspas, a forma lógica se evidencia mediante a filosofia analítica. 3. Com o propósito de esfriar a polêmica, Moritz Schlick apresenta uma solução de compromisso. Distingue entre questões de fato, ele põe entre as questões de fato, e questões de sentido. As primeiras seriam a tarefa da ciência, as questões de fato, e as segundas da filosofia, as questões de sentido. Em consequência, o sistema filosófico se confunde com o científico. Mesmo assim, Schlick concorda em atribuir à filosofia a função analítica, ver die Wede der Philosophie. Perguntamos: por que tanto empenho em limitar o alcance da especulação filosófica?
Por que impedir que a filosofia estude os temas do conhecimento, do ser, da liberdade, da moral, da política, do estudo, do tempo, do espaço, da contingência, da matéria, do necessário, do efêmero e do eterno? Responde Wittgenstein. Tal tipo de questionamento nunca levou a denominadores comuns nem a resultados factuais. 4. Isso replicamos, é bom sinal. Prova que a filosofia não lida com objetos mensuráveis e aferíveis experimentalmente. Prova que ela tem uma área própria de atuação. Prova também que tais problemas são realmente desafiadores e não se enquadram em fórmulas. Hoje, todos pensam a física pela teoria da relatividade de Einstein, que fez a cabeça de todo mundo científico. Na filosofia, isso não acontece. Apesar da fúria antimetafísica de Wittgenstein e companhia, a filosofia nunca morreu porque a inteligência não se extinguiu. Vamos esperar que a filosofia retorne às escolas, mas que não sofra reducionismos do tipo vienense. Não se deve abafar o potencial perquiridor do espírito humano. 5. O festino retorno da filosofia não pode ser confundido com a consagração preferencial de uma corrente filosófica, e muito menos de um único pensador. A mensagem de Pico a respeito é clara. Quem adere a alguma das correntes filosóficas mais em voga só poderia expor suas doutrinas ao exame de umas poucas questões. Eu, porém, pautei-me por este princípio. Sem fazer profissão de fé em nenhuma delas, por todos os alinhamentos de filosofia eu me adentrei, prescrutando de cada uma as obras a fim de ficar inteirado do posicionamento de todas as escolas. E concluí: é próprio da mente tacanha prender-se a uma escola só. Número 17. Conclusão. Eis quanto se conclui após ler os ecômios de Pico para recuperar o prestígio da filosofia. Devemos estar atentos para não incidir no equívoco de pensar que apenas uma corrente filosófica tem o privilégio de expressar todas as dimensões da verdade sobre o ser das coisas, que é o objeto específico do processo cognitivo da inteligência humana. Nota de Ferracini na conclusão do último apêndice. E aqui a gente conclui a leitura do livro A Dignidade do Homem, Pico della Mirandola. E por último ele deixa aqui descrito os títulos que ele já falou e que eu não vou reler porque já tinha sido passado, né? Acho que no começo, se não me engano, deixa eu dar uma olhada. Exato, as mesmas coleções de obra que a gente falou no começo, coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Essa foi a nossa leitura de hoje. Até a próxima leitura. Oi, gente, só alguns adicionais aqui sobre o livro que a gente concluiu. Quem foi Pico della Mirandola? Só para agregar mais valor aqui para nosso estudo e entender o período, entender, de repente, se ler algum outro título, entender o porquê das buscas pessoais desse filósofo e o porquê de certas ideias, né, no nosso livro. Então, o nome dele é Giovanni Pico della Mirandola. Mirandola, 24 de fevereiro de 1463, Florença, 17 de novembro de 1494. Foi um erudito, filósofo napoleônico e humanista do Renascimento. Algumas obras de destaque, aqui é o Discurso sobre a Dignidade do Homem, que a gente leu, Heptaplus, Disputationes Adversus, Astrologiam e Divinatricem. O que mais temos aqui? Mais um adicional aqui dizendo que Mirandola foi um grande estudioso da Cabala, uma doutrina mística que tem por base a teologia judaica.
e é, segundo a crença, uma revelação de Deus para que os homens, os seres humanos, pudessem conhecê-lo de modo mais profundo e entender a Bíblia de forma mais clara. Além da Cabala, Pico estudou também a condição da dignidade humana. Para ele, o homem é grande criação do universo. Nós somos o verdadeiro e extraordinário milagre divino. E somos o grande milagre porque todas as outras criaturas já nascem com um destino traçado, já nascem destinadas a serem o que são e não podem ser outra coisa. Já o homem tem a capacidade, o homem, a mulher, o ser humano, tem a capacidade e a possibilidade de fazer-se a si próprio. A sua natureza não é pré-determinada, é indeterminada e passível de escolha por cada indivíduo. O grande milagre no ser humano é que ele pode inventar a si próprio. O ser humano pode construir a si mesmo. Nós não somos nem terrestres, nem celestes. Não somos imortais e nem mortais. Estamos na divisa dos dois mundos. Temos a liberdade de nos fazer conforme a nossa preferência. Somos criadores de nós mesmos. Segundo nossa responsabilidade, escolha e direito, podemos nos tornar brutos e inferiores como as coisas da natureza. Dependendo da visão que se tem na natureza, acrescento aqui, considerando os outros títulos que nós temos no canal, ou podemos também nos aproximar das coisas celestes e, através da nossa inteligência, atingir as coisas superiores e divinas, ou ainda achar o caminho de equilíbrio e elevação de ambas, a matéria e o espírito. Nós somos um rudimento, uma possibilidade de um novo ser. Conforme nos desenvolvemos, podemos nos tornar planta, animal, anjo, ou podemos até mesmo participar em conjunto do Espírito de Deus. O ser humano é superior a todas as outras criaturas do mundo. Como o ser humano foi o último a ser criado, Deus o fez com as características das diversas outras criações divinas. Por sermos livres, temos a escolha de corromper-nos e baixar-nos ao nível irracional dos animais ou de nos reconstruir seguindo a imagem divina. A reconstrução do ser humano é o seu renascimento, a sua reforma e também um ganho de complexidade de compreensão das coisas do mundo. O caminho para alcançarmos o renascimento passa pelas diversas formas de saber, mas o mais alto saber é o conhecimento. Ele põe aqui, é o teológico. Mas dentro dessa visão, eu acho que a palavra é porque eu estou pegando isso aqui de um site, vou trazer aqui para que se expanda mais, né? Ele fala, mais alto saber é o teológico. Só que hoje, na nossa contemporaneidade, a gente já tem esse termo teológico, algumas vezes associado à questão só religiosa. E dentro dessas questões cabalistas, tem menos olhar religioso, dependendo da vertente, porque ela tem algumas vertentes, mas essas que buscam mais autoconsciência têm menos um olhar religioso e mais um olhar da divindade, da espiritualidade. Qual é a diferença? Que ainda na instância de religião, tem meio que uma doutrina fixa pré-pronta. Quando você está entrando nesse campo, que você vai saindo um pouco dessa questão, uma religião fixa, entrando na espiritualidade, o que tem é a descoberta do ser, de todas as coisas que são pertinentes no relacionamento dele com o mundo, que é único, de cada indivíduo é único, para que ele, através do caminho dele, que é único, encontre a sua integração com a sua divindade. E, portanto, como cada ser humano é único e vem dentro de um processo único, esse caminho, ele também, de certa forma, é único. Então, a gente começa a entender que tem indicativos, referências, que inclui a própria religião, que podem mostrar como se fossem pequenas placas que podem ajudar no trajeto, né, que algum outro ser, digamos assim, já tenha passado. Mas não necessariamente aquele trajeto vai ser de total ou às vezes até nenhuma serventia para um outro indivíduo, né? Porque ele tem que ver qual é o contexto que ele está inserido, que ele nasceu, que ele se desenvolveu, e não só isso, como é que foram as escolhas e o processo dele de escolha ao passo que ele vai ganhando complexidade ou se abstendo,
de ganhar complexidade, ou parando em algum nível intelectual e ali estagnando, de certa forma, dentro de um sistema de doutrina religiosa ou coisas dessa natureza. Então, seria o mais alto saber de conhecimento, mais alto no sentido de mais elevado. Então, trago esse olhar, porque aqui ele escreveu teológico, não foi o próprio Mirandola que escreveu esse texto que eu acabei de adicionar, veio de um site, só para agregar valor, tá? Então, até o próximo livro.